Amém. Vamos continuar aprendendo um pouco sobre a carta aos Filipenses. Pedir aos irmãos que abram aí em Filipenses 2, verso 4. Filipenses 2, verso 4. Esse vai ser o nosso estudo de hoje. E eu louvo a Deus que tudo que eu estudei, mesmo com poucos minutos de culto, mas Deus confirmou. E nós louvamos ao Senhor por tudo. Filipenses 2, carta aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 4. Que diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Alguém aqui tem alguma tradução diferente do que essa? Tem? Leia em voz alta para mim, Zaline, então. Verso 4. Amém. Alguém tem uma tradução diferente da minha e da de Zelina? Tem não? Verso 4. O que nós vamos aprender hoje? Sobre um dos conceitos mais importantes da Bíblia para nós, para as nossas vidas, que é olhar para o próximo. E a igreja primitiva estava ameaçada, essa igreja aqui, por causa dos seus ciúmes, suas divisões, suas contendas tolas, por questões de direito, mas tudo isso poderia ter sido resolvido se tivesse amor. As situações que acontecem na igreja atual, quando eu digo na igreja atual, não só aqui, mas na igreja no mundo, é justamente por falta de amor. As contendas, as divisões, os aborrecimentos por nada. Logo nós percebemos que tem pessoas que se aborrecem por nada. Tem pessoas que ficam chateadas por coisas insignificantes. Há pessoas no meio da igreja que, por uma situação simples, ela já fica mal. E o interessante disso tudo é que muitas das vezes o nosso ponto de vista, ele está errado. Por que está errado? Eu não tenho poder de ver o íntimo do nosso irmão Jadson, como ele não tem poder de ver o meu íntimo. Muitas das vezes eu posso falar com ele, abraçar ele, cheirar ele, dizer que lhe amo e mentindo para ele. Posso ou não posso? Posso. Como muitas das vezes eu não posso abraçar, cheirar e dizer que amo ele, e por outro lado eu posso amá-lo, mesmo sem demonstrar tanto afeto. E aqui Paulo vai dizer o seguinte para nós: que nós não tenhamos em vista os nossos interesses próprios, mas também os dos outros. Na sociedade que vivemos, é bem verdade que nós muitas das vezes estamos querendo só o nosso interesse. Hoje não olhamos mais para o próximo. E quando eu falo olhar para o próximo, é em todos os sentidos. Porque quando a gente fala de olhar para o próximo, as pessoas pensam logo que a gente quer pegar o dinheiro do irmão e dar para o outro. Ou ajudar de forma financeira o outro. Olhar para o próximo vai além disso. Eu estava conversando ontem com uma ovelha aqui da igreja. Eu não vou citar o nome, mas ela sabe quem é. E ela me falava acerca de umas situações interessantes que depois eu fiquei meditando, e quando eu fui estudar, acabei sendo revelado pela Bíblia aquilo que eu já traria para a igreja. Nós vivemos ultimamente no templo aqui com os irmãos, e devido à pandemia e tantas situações em nosso meio, querendo ou não, nós se afastamos uns dos outros.
Perceba que hoje em dia nós chegamos num culto, entramos e saímos, e muitas das vezes quase não falamos com ninguém, ou quase não se envolvemos com os nossos irmãos. E o que é isso, pastor? Isso é porque nós perdemos o olhar pelo próximo. Nós perdemos e estamos perdendo a comunhão com o nosso próximo. Estamos, muitas das vezes, amando menos o nosso próximo. E começando a analisar à luz do texto que Paulo nos fala aqui, eu comecei a estudar o grego, e no grego a palavra olhar para o próximo não é só olhar de forma rápida, não. Aqui quer dizer aquele que olha com atenção. E eu lhe pergunto, você tem olhado com atenção para o seu irmão, para a sua irmã? Pare para pensar nisso hoje. Olhe que Alisson leu um texto aqui em Mateus 24 que fala que o amor de muitos está esfriando. Isso é normal. O fim já está às portas. A coisa vai ficar pior, irmão. Então, não temos mais tempo. Escuta o que eu estou dizendo. Não temos mais tempo de brincar. Não temos mais tempo de ficar chateados com pouquíssimas coisas, não. Temos que superar tudo isso, porque está ficando mais difícil, vai ficar mais. E a situação tende a piorar. Eu sei que vocês já devem ter visto, mas no mundo está bagunçado. As igrejas estão sendo queimadas. Aqui no Chile queimaram igrejas. Na China queimaram um monte. Na Europa estão derrubando os templos. Templos estes que os pais da fé, homens como Spurgeon, Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, tiveram lá e fizeram a obra de Deus e revolucionaram todo o evangelho na Europa. Esses lugares estão se esquecendo do evangelho. Está esquecido. E para piorar a situação, o que é que o Papa anunciou? O Papa anunciou publicamente que ele, que representa a Igreja Católica Romana, não a Igreja de Jesus, porque a Igreja de Jesus não é representada por um homem, mas sim por Cristo. Ele é o cabeça da igreja, e quem representa a igreja de Jesus, e quem representa Jesus na terra é a igreja e não uma figura. Não é o pastor que representa Jesus, não. É a igreja de Jesus que representa ele é o cabeça da igreja. E o Papa anunciou, para todo mundo ver, que ele concorda com o casamento de homossexuais. Pessoas do mesmo sexo. Pronto, ele já anunciou. Agora a Igreja Católica vai começar a celebrar casamentos homoafetivos. Homem com homem, mulher com mulher. E com essa abertura para casamentos na Igreja Católica, vai começar a perseguição com aqueles que servem a Jesus de verdade. Por quê? Porque se toda uma comunidade católica, que é a maior hoje no Brasil, né, maior do que os evangélicos, está permitindo, amando, como ele colocou, os nossos irmãos na fé, os filhos de Deus, como o Papa disse, e estão permitindo esse casamento, logo, se um pastor não concordar com esse casamento e não permitir, vai levar processo. E a perseguição vai começar agora no Brasil. Então, os irmãos se preparem, orem mais ainda, se consagrem mais ainda, porque começou a arrochar a porca, e ela vai arrochar. E as coisas vão começar a apertar. As coisas vão começar a se estreitar. E quem estiver com Jesus até o fim, se esforçando, será salvo. Então, irmãos, não temos mais tempo. Temos que viver o Evangelho. O Evangelho é isso, é olhar para o próximo com atenção. E eu lhe pergunto, temos aqui talvez 12 irmãos no templo. Eu lhe pergunto, você olhou com atenção para os seus irmãos hoje? Quando eu disse que a mensagem foi confirmada, eu não sabia que já tinha orar por Zelino. Mas ele sentiu de Deus orar porque viu ou sentiu que ele precisava de oração. Então eu lhe pergunto, temos olhado para o nosso próximo? Tem pessoas que entram na igreja tristes e nós não percebemos. Pessoas que entram na igreja precisando de um abraço, como eu conversei ontem com uma das ovelhas da igreja, e não tem o abraço. Precisando muitas das vezes de um apoio,
e não encontra esse apoio. E eu pergunto, e onde está o povo que ama? Tanto ama Jesus como ama o próximo. Estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Olhe, não se impressione com os cultos daqui para frente, dá poucas pessoas. Vai dar pouco mesmo. É normal. Não é normal estar toda hora entupido de gente pulando pela janela. Não, isso não é normal. Normal é isso, é dar pouca gente. Normal é poucos buscarem a Deus. Esse é o normal dos dias atuais. Vocês ouviram que os pastores de Natal que pregaram aqui falaram que lá não está dando ninguém na semana. Olhe, eu não vou dizer onde foi, mas foi no nosso campo. Já chegou muitos cultos de ensinamento daqui do nosso campo. O nosso campo é João Câmara, Bento Fernandes e Pureza. Que o pastor chegou na igreja com a sua esposa e esperou meia hora, não apareceu ninguém, foi para casa e fechou a igreja porque os irmãos não foram para o culto de ensino. E isso aconteceu por mais de uma vez. E eu lhe pergunto, o que é que está acontecendo? O fim está chegando. O fim está chegando. Por isso que agora é necessário um empenho maior da nossa parte. Por isso que agora é necessário uma perseverança maior da nossa parte. E principalmente perseverar em obedecer a palavra de Deus, que é o principal. Quando eu falo perseverar, não é só chegar ao templo, é ser templo e morada do Espírito Santo. Não é só chegar a um ambiente, não. É viver ali, aonde você está, a chamada de Deus na sua vida. Viver o Evangelho e ser bênção de Deus naquele lugar. E o que nós estamos vendo nos dias atuais? Muito parecido com o que Paulo aqui ele nos ensina. Olhe que isso foi escrito há mais de 1000 anos atrás, mas é atual. Para nós, é um puxão de orelha. Talvez alguém que está pela live, ou ouça pela rádio, ou algum irmão que visite, em um culto de doutrina, diga ou pense, eu não vou não que o pastor fica puxando a orelha dos irmãos. Ou talvez pense, o pastor está só falando com os irmãos de lá, as coisas. Irmãos, culto de doutrina é para isso. A doutrina é para nos ensinar o caminho certo. E o caminho certo é duro, é difícil. E muitas das pessoas não vão querer esse caminho. Por quê? É perdoar quem me odeia. É amar quem não me ama. É olhar para o meu próximo, quando muitas das vezes eu não estou sendo visto por ninguém. Entendeu? Então isso é difícil, mas isso é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. Então a pergunta que eu lhe faço é: temos olhado para o nosso próximo com atenção? E quando eu falo, esse texto aqui, ele é muito amplo. Olhar para o próximo em que sentido? Olhar para a minha família, olhar para meu irmão na igreja, olhar para o meu vizinho, olhar para aquele que trabalha comigo no meu trabalho, olhar para as pessoas que eu vejo na rua, olhar com atenção. Muitas das vezes na nossa própria família e na nossa casa, tem pessoas que estão precisando da gente, e a gente não está olhando com atenção. Quantos filhos se suicidam, entram em todo tipo de coisa ruim, porque a família não está olhando com atenção? Quantos casais se separam porque um não olha mais com atenção para o outro? Não enxerga mais com atenção o marido, ou o marido não enxerga mais com atenção a esposa. Às vezes o amor está por um fio, nem ele percebe. Quando vai ver, acabou. Então, esse olhar com atenção, não só para os meus interesses, mas para o interesse do próximo, é maravilhoso porque é amplo. Eu passaria hoje a noite todinha falando sobre isso, porque é muito grande esse assunto. Em um único versículo da Bíblia, nós aqui pegamos inúmeros ensinamentos. Olhar com atenção para o próximo abrange muito, porque quem é o nosso próximo? Todo mundo em nossa volta, esse é nosso próximo. O seu próximo é todo mundo que está à sua volta. É sua família, é seus amigos de trabalho, é os seus vizinhos, é os irmãos da igreja, é o seu próximo. E o detalhe que eu lhe pergunto também nessa noite, que muitas igrejas se esquecem, talvez muitos irmãos, e alguns também não falam. Eu lhe pergunto, você tem olhado com atenção para o seu pastor?
A gente olha para a nossa vida, olha para a nossa família, olha para os nossos irmãos, olha para todo mundo. Eu lhe pergunto, você tem olhado com atenção para o seu pastor? Por que isso? Não pense que pastor é blindado. Ele é o homem mais espiritual da igreja, nem sempre. Ele é o homem mais forte da igreja, nem sempre. Ele é o Superman da igreja, nunca foi. É um ser humano. Então, às vezes, nós como igreja, olhamos para todo mundo. Tem igreja aí que se esqueceu do seu pastor faz tempo. Não olha para ele. Não procura saber como é a vida dele, o que ele precisa, o que ele passa, os sofrimentos, as batalhas, não. E quando eu falo de olhar para o próximo, é tudo. É tudo. Então, nós temos que aprender urgentemente a olhar para o nosso próximo. Eu e você temos que aprender a olhar mais para os irmãos, para as irmãs, para as crianças, para os jovens, para o pastor, para as pessoas em nossa volta. E quando eu digo olhar, irmãos, você entende. Não é esse olhar que as pessoas estão olhando hoje, porque as pessoas olham para a nossa vida para falar dela. É ou não é? As pessoas olham para o próximo para achar os defeitos do próximo. Olha para os irmãos para achar o defeito. Não é esse olhar. Esse olhar que é um olhar de amor. Os interesses, aquilo que vai ajudar, aquilo que vai contribuir, aquilo que vai edificar, aquilo que vai melhorar a vida do meu próximo. Meu olhar com atenção para ajudá-lo. Esse é o olhar. Só que nós pegamos esse olhar e olhamos de forma diferente. Tem pessoas em meio às igrejas que se você perguntar a vida de todo mundo da igreja, ela sabe. Ou ele sabe. E tem mais, não é crente, não é crente, não é crente, não é crente, não é crente. Porque na boca de quem fala dos outros, não se preocupe, você ou eu somos falados também. As pessoas vão falar mal, sempre. Porque é mais fácil nós enxergarmos um defeito do que uma qualidade. É a coisa mais fácil do mundo. Quantas vezes eu me sentei com casais que estavam em situação difícil para aconselhar, para ajudar. E quando eu perguntava, o que vocês me dizem? Na hora, irmão. Um apontava para o outro, ele é assim, 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 assim. O outro dizia, ela é assim, 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 assado. E no final de tudo isso eu dizia, tem qualidades? Tem alguma coisa que você enxerga? Tem. E por que você não diz? Porque é mais fácil a gente apontar o defeito e o erro do que a qualidade. E o detalhe disso tudo, que falando de ver, falando de visão, tudo confirmou, tanto ontem com o que eu conversei com esta pessoa, que eu já estava preparando este estudo, já ia falar sobre isso, foi só uma confirmação e no culto hoje confirma. O que é? É que como Jesus diz, acontece hoje. O que foi que Jesus disse sobre os olhos? Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. O que é uma candeia? Quem é que sabe? A candeia é mais ou menos como no tempo antigo, quando não tinha energia, o povo tinha o que em casa? Candeeiro, lampião, não é assim? Então o que é que a Bíblia diz, Jesus? Olha, os olhos são a candeia do corpo. Como assim? O olho, ele consegue enxergar o meu caminho, a minha frente. E o texto diz assim, se teus olhos forem bons, teu corpo tem luz. Mas se teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. Eu já falei sobre isso aqui. E tem muitos exemplos bons para a gente ver sobre isso hoje. Por exemplo, uma situação que aconteça com você ou comigo difícil. O que é que a gente pensa? O pior. Na hora, irmão, a gente pensa o pior. É difícil demais a gente pensar o melhor. A gente pensa o pior. Eu vou citar um exemplo aqui. Na Covid, quando começou aquele surto e começou aquela zoada, estava na televisão e todo mundo se tremendo. Aí eu gripei. E o que é que eu pensei? Estou com Covid. Porque a gente pensa o pior. Por que foi que eu não pensei? Eu estou só com uma gripezinha, vou tomar um remédio aqui, vou ficar bom.
Não, eu pensei que estava logo com Covid. Eu pensei logo o pior. É a mesma coisa nos dias atuais. Eu e você, nós temos a nossa visão é limitada. Vai ter situações que nós vamos ver, que no nosso olhar é de uma forma. E lá na frente a gente vai perceber que a gente viu de forma errada. Quantas vezes nós julgamos o livro pela capa? E nos decepcionamos. Tem um irmão aqui na igreja, eu já contei isso aqui, ele não tem problema de eu dizer, mas eu não vou citar o nome dele. Que quando eu cheguei em Itaipu, é normal. Eu tinha 23 anos de idade, um menino, ainda sou. E quando eu assumi a congregação, esse irmão é muito antigo, já viu muitos pastores passar por aqui, pessoas mais velhas, mais experientes. E alguns não deram certo, outros deram. E na hora, ele disse a mim, pastor, na hora, quando eu olhei, eu disse, vixe, esse cara vai bagunçar com a igreja. Que foi, trouxeram o menino para cá. Só que o tempo passou. E o tempo é um professor de nos ensinar que muitas das vezes nós somos ou estamos errados. E essa pessoa depois me procurou e disse, pastor, eu vou confessar uma coisa. Quando o senhor chegou aqui, eu pensei que não ia dar nada certo. Que o senhor ia arrumar logo um namoro com a menina novinha da igreja, ia bagunçar tudo. Eu disse, foi. Homem, um bocado de velho desmantelado, imagina um caba novo. Eu disse, não, mas vai bagunçar. Mas eu louvo a Deus que não. O Senhor tem sido homem de Deus até aqui. Eu louvo a Deus, eu errei, mas Deus me perdoou. Amém. Mas eu lhe digo, se eu e você, em qualquer situação da nossa vida, pense comigo, se eu ficar olhando com atenção para o irmão, e principalmente olhar com atenção o seu defeito e o seu erro, logo, logo nós vamos ficar chateados, magoados, com raiva e divididos. Não vamos querer papo. E esse é o nosso principal erro, porque nós julgamos. E isso é onde nos mata, e mata o nosso próximo. Então eu lhe digo, olhe com atenção. Nunca veja alguém com o olhar de outra pessoa. Nunca. Como assim, pastor? Por exemplo, eu conheço o irmão Nego, ele é predeiro na cidade, é o irmão em Cristo. Aí um irmão chega para mim e diz, pastor, aquele irmão Nego não é crente não. Aquele irmão Nego é assim, 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 e não é predeiro bom não, viu? Vai botar lá para o senhor ver. Se eu acreditar nesta fala, quem é que vai ser nego para mim? Essa pessoa que essa outra descreveu. Sim ou não? Sim. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que conhecer o irmão nego. E saber se ele é essa pessoa que foi desenhada para mim ou não. Essa é a única forma, é o convívio, a convivência, o dia a dia, o conhecer, a comunhão é para isso, para que a gente conheça o nosso irmão, ou nossa irmã. Esses dias eu estou visitando com Lorena toda quarta. Ontem nós fizemos mais 2 visitas e quarta que vem vamos fazer mais e fazer até, enquanto der para a gente estar fazendo, a gente vai fazer. E o bom dessas visitas é que a gente aprende e conhece mais os nossos irmãos. A gente conhece o início, o meio e o fim não, porque o fim ainda não chegou. Mas conhecemos uma parte da história do nosso irmão, e ele conhece uma parte da nossa história. Muitos irmãos aqui da igreja não conhecem, eu digo assim, talvez 50% da minha história. Por quê? Porque ainda não conviveu, não conversou, não teve essa comunhão comigo. Uma coisa muito importante do que Paulo nos ensina, que é para mim ter em vista não somente os meus próprios interesses, mas o do meu irmão, também uma coisa muito importante, irmãos. Pastor de igreja ou irmão de igreja não tem bola de cristal. Como assim? Eu não tenho como muitas das vezes saber adivinhar, porque é pecado a adivinhação, a situação difícil que você está enfrentando. Tem situações de alguns irmãos que eu venho saber já pela boca de outros. Teve situações de pessoas aqui na igreja que foram roubadas, passaram por assalto,
perderam situações na sua vida que eu não soube. Eu vim saber já depois, pela boca dos outros. E se eu tivesse conhecimento, qual era meu papel? Tentar ajudar. E talvez alguém diga, o pastor não me vê, o pastor não me ajuda, o pastor só vê o lado daquelas irmãs, das outras não vê. Não, é porque não temos como saber de tudo. São mais de 100 pessoas. E como é que eu vou ver todo mundo? E outra coisa, será que essas 100, elas estão me vendo também? Então nós temos que entender que o nosso olhar, ele é uma bênção. Mas também, se não tivermos cuidado, pode ser uma maldição sobre nossas vidas. Então, uma lição importante que esse texto nos traz, e aqui eu passaria talvez a doutrina toda só nesse verso, mas eu tenho muita coisa para falar, é que eu não posso unicamente ser egoísta e ter em vista só os meus interesses, mas o do outro. Ver o interesse do próximo é demonstrar amor por ele, carinho por ele, comunhão com ele, vida em Cristo Jesus. Então, pare para refletir e vamos refletir juntos que nós temos que parar para olhar mais para os próximos, para o nosso próximo. Eu conversava com o irmão e ele disse, pastor, é muita luta. Eu disse, eu vou deixar algumas lutas aqui para vocês, assim, deixe tudinha. Você quer todas as lutas que eu estou passando e que eu sei da igreja de tudo? Pode deixar. E você vai resolver? Vou. Como? Você vai orar. Pronto, eu oro e Jesus resolve. Aí eu disse, uma ideia boa. Todas as lutas que vier, eu faço só orar. Aí resolvia fácil demais. Mas só que tem lutas que nós temos que se envolver na luta também. Isso é a vida do pastor. Quando a ovelha, ela estava na boca do leão ou do urso, o que é que Davi fez? Ele foi lá, pegou na barba do leão, matou o leão e tirou a ovelha da boca do leão. Da mesma forma ele fez com o urso. Então a vida pastoral é assim. O pastor, ele tem que se envolver nos problemas dos irmãos. Muitas das vezes quando ele está cheio de problema. E pedir graça a Deus de conseguir ajudar o irmão nos seus problemas e vencer os deles também. Então lembre, não olhe só para os seus próprios interesses. O que é que você quer? O que você está vendo? Qual é a sua visão do futuro? O que você quer enxergar? Amém. Mas olhe para o dos outros também. Tem pessoas que precisam de uma mão amiga, precisam de uma palavra que você vai trazer para elas. Precisa de um ombro, seu ombro ou o meu, para que elas chorem. Precisa de uma visita nossa. As pessoas precisam da gente. Nós somos um corpo. E eu digo mais, se as coisas forem piorando como estão sendo, nós vamos precisar mais ainda um dos outros. Então não existe esse papo de crente ficar no canto dele e eu no meu. Não, nós somos uma família, um corpo é isso. Temos que ter comunhão. Esse dia de lazer que está vindo dia 7, é justamente para quebrar essas barreiras que tem. Porque tem um povo da igreja que já estava e chega muitos novos convertidos e eles não conhecem bem e vão ganhando comunhão. E esses momentos assim são importantíssimos para se conhecer, para se abraçar, para se viver, para se orar junto, para se ter comunhão. Por isso que é importante momentos assim. E nós precisamos, com urgência, porque a pandemia colocou mais barreiras na nossa frente. E eu sei que os irmãos percebem isso, porque eu como pastor já percebi faz tempo. E o nosso dever é o quê? Orar e buscar se aproximar. Então lembre, olhar para o próximo, não só para a sua necessidade financeira, mas olhar para ele. Como é que está o emocional do meu irmão? O que é que ele está enfrentando? Está triste? Está feliz? Está preocupado? Posso ajudá-lo? Não. Olhar para o lado espiritual. Você tem ligado para alguém aqui da igreja que você tem sentido falta? Você tem? Pare para pensar comigo. Sua irmã em Cristo, que você sempre via ela nos cultos e agora não vê mais. Você ligou para ela alguma vez?
saber como ela está, por que ela não está vindo para a igreja, o que é que ela está passando. Seu irmão, você tem ligado, visitado, tentado saber, homem, nunca mais ouvi aquele irmão, meu irmão em Cristo. E o que é isso, pastor? Falta de olhar com atenção para o próximo. Simples. Ah, pastor, eu achava que isso era papel só do pastor. Não, isso é o nosso papel. Isso é nosso dever, se importar com o nosso próximo, principalmente nosso irmão em Cristo. E eu lhe pergunto, você que é jovem, tem percebido alguns jovens faltando na semana? Procurou visitar eles, conversar com eles, ligar para eles, ajudar eles? Senhoras do mesmo jeito, varões do mesmo jeito. Você tem ajudado alguém? Entendeu como está a nossa situação? Uma doutrina como essa, seria maravilhoso se a igreja todinha estivesse aqui. Por quê? Porque nós precisamos ser exortados sobre isso. Nós precisamos acordar para este tema que é importante, que é o amor. Não ligamos para ninguém, não falamos com ninguém, não se importamos com ninguém. Como é que as pessoas vão ver o amor de Cristo em nós, se nós não se envolvemos com ninguém? Então nessa noite, pare para refletir como eu parei e pense. Tem pessoas precisando de uma ligação sua, de uma mensagem sua, de um convite seu, de uma visita sua. E muitas das vezes, irmão, nós ficamos para lá e para cá, fazendo muitas coisas, quando uma só é necessária. Foi o que Jesus disse para quem? Para uma das irmãs de Marta e Maria, Jesus disse, olha, uma coisa só é necessária. Ela quis a boa parte. Nós estamos às vezes muito atarefados com muitas coisas. E Deus tem um norte. Deus tem uma direção para nós. E a direção é nosso próximo. Onde está o nosso próximo? Como está o nosso próximo? Aí talvez você diga assim, pastor, ninguém liga para mim. Ninguém se importa comigo. Ninguém está nem aí, eu também não estou nem aí não. Opa! Se fosse assim, irmão, não tem mais ninguém na igreja. Porque se Jesus fosse se importar conosco, da mesma forma que muitas das vezes nós se importamos com Ele, a gente não estava mais com Jesus nunca. Só estamos aqui por causa que Jesus insiste conosco todo dia. A gente peca, tropeça, cai, nega o nome dEle, Ele continua nos amando e estendendo a mão e dizendo, epa, estou aqui para lhe ajudar, para lhe levantar, para lhe ser Senhor da sua vida. Então, esse tem que ser um amor verdadeiro em nós, irmãos. Essa vida que Deus quer para nós. Este é um versículo. A gente lê a Bíblia muitas das vezes e passamos despercebidos por muitas coisas maravilhosas. Um verso como esse, talvez você tenha lido muitas vezes, mas nunca parou para analisar a grandiosidade do que ele nos ensina, do que ele pode nos trazer de ensinamento. Olha só que único verso eu já estou pregando há 40 minutos. E quantos ensinos importantes ele traz para a nossa vida, como cristãos. E nós temos que fazer o que, pastor, depois de uma doutrina? Colocar em prática. De que adianta você aprender tanta coisa boa que nem você aprende eu, nas quinta-feiras, na escola bíblica que começou, se não colocarmos em prática? Tem crente que sabe tudo. Sabe que tem que amar, sabe que tem que perdoar, mas não faz nada, não está nem aí. Ele está ali paradão, está congelado, a vida dele é aquela. E pronto, Jesus, eu estou salvo e acabou. Não é por aí. Não é bem por aí. E essa noite Deus ele vem nos falando acerca deste verso, para que a gente pare e analise o que é importante para nós. É só a nossa vida ou a do nosso próximo? E isso aqui é, como eu posso dizer, no popular é como um tapa na nossa cara. Por quê? Porque isso envolve tudo, irmãos. Eu lhe pergunto, pais, vocês olham para os seus filhos? O que eles estão vendo? O que eles estão assistindo? O que eles estão compactuando? Eles estão com vida com Jesus? Vocês têm nutrido ele com a palavra de Deus? Têm feito cultos no lar? Têm ajudado eles a crescer na graça e no conhecimento, estimulado, trazido para o templo, adorar junto com você, envolvê-los na graça do Senhor? Isso são coisas importantes.
Às vezes nosso filho está fazendo tudo menos a vontade de Deus e nós, como pai, não estamos com atenção sobre ele, vendo com atenção para ajudar o nosso próprio filho. Nos casais, tem mulher que não percebe que o marido está esfriando para o lado dela. E quando vai perceber, o casamento já foi embora. O marido arrumou as malas e foi embora. Está longe. Como vice-versa. Tem situações que o casamento, a mulher não está mais gostando do marido, não está mais o amando, o amor está se esfriando, as coisas vão piorando. Quando vai ver, acabou-se. E não pense que relacionamento acaba do dia para a noite, não. É um processo. Se não olharmos com atenção para quem está do nosso lado, acabou, irmão. Se você não olhar com atenção para o seu marido, ou vice-versa, o relacionamento tende a se acabar, piorar. E isso é em tudo, ministerialmente falando. Se você não olhar com atenção para o seu ministério, acabou-se. Para a sua vida espiritual, acabou-se. Pare para analisar só hoje, com atenção, você mesmo, no sentido espiritual. Como é que está você? Você está orando todo dia? Olha, uma análise simples. Eu vou aqui ser, como eu posso dizer, o consultor dos irmãos. Vamos supor que vocês estão aqui numa sala, Jesus está conosco. Aí Jesus vai perguntar para nós hoje, como é que está a sua vida espiritual? Pronto, a gente vai começar a responder o relatório. Olha o relatório, as perguntas do relatório. Você está orando todo dia? Aí você começa a responder para Jesus, para mim não. Você lê a Bíblia todo dia, regularmente, e medita na Bíblia, medita no que ela está lhe ensinando para colocar em prática, todo dia. Olha, só 2 perguntas eu fiz aqui com Jesus, e talvez muitos crentes já bombeiem as pernas. Já fique se tremendo. E eu não fui muito além não, irmãos. Eu lhe pergunto mais. Essa semana, você tirou algum dia para se consagrar e jejuar? Olhe só as perguntas simples. Mas que quando chega diante de Jesus, a gente começa logo a ficar nervoso. São perguntas simples. Isso aqui é uma consulta espiritual. Na noite de hoje, para nós. Como está a nossa vida espiritual com Jesus? Como está a vida do nosso irmão que está em casa? Aquele irmão que desde o começo da pandemia não vem na igreja. Será que ele está bem com Jesus? Será que ele está acompanhando todos os cultos? Todos os cultos ele está acompanhando pela rádio ou pela internet. Será que ele está? Não está nunca, irmão. Não está nunca. Pastor, se eu provo. Nunca. Nunca. Não tem como. Não tem como, irmãos. São muitas coisas que nos envolvem, principalmente em casa. E em casa o nosso tempo é sugado da gente. Ele é sugado. E não é só para mãe de família não, é para o pai de família, é para tudo. Ele é sugado. Tudo à nossa volta tira a nossa atenção. Tira o nosso tempo. Puxa o nosso olhar. Olhe como o nosso olhar é importante. Ele puxa o nosso olhar. Se você passa um tempo na frente do celular, por mais que você queira passar só 10 minutos, quando você foi ver, passou 1 hora. E passa rápido. Passa rápido. Você vê um vídeo, vê uma música, vê outro vídeo, vê o seu... Foi embora 1 hora. É rápido. Então tudo em nossa volta tira a nossa atenção, tira o nosso tempo. E nessa noite Jesus está nos consultando. E eu lhe pergunto, no final dessa consulta, o que Jesus vai colocar no atestado? Quando a pessoa está saudável, que não tem nada, o médico coloca o que no atestado? Está com alta, não é assim? Está com alta, não tem nada. Pode ir para casa, não é assim? Será que a gente iria para casa hoje? Ou a gente ia ter que ficar aqui na igreja orando, lendo Bíblia e clamando a Jesus? E aqui só tem o quê? Mais do que 10 irmãos, pouca coisa. Imagine a igreja no mundo. Irmãos, isso é no mundo. Não pense que essa realidade é aqui na missão evangélica, isso é no mundo. Se eu fosse trazer essa palavra em muitas igrejas na cidade de Itaipu, a situação era a mesma ou até pior. Porque as pessoas, elas não querem orar, elas não querem ler Bíblia, elas não querem se consagrar. Sabe o que é que elas querem? Profecia, poder. As pessoas querem o tudo, mas elas não querem se envolver com Deus. Pode prestar atenção, tem pessoas que amam o culto, de estar no culto, de estar louvando, de dar glória, de tudo. Quando sai do culto, pronto, acabou.
ela vai logo para celular, ela vai logo para a sua vida, e você não consegue mais enxergar aquela pessoa que estava tão espiritual e tão viva em um culto. Porque quando sai do culto, a vida dela continua aquela vida que realmente ela tem, e não aquela vida que ela mostra no culto. Então, tenha cuidado, muito cuidado com a sua vida e com a atenção na vida do próximo. A atenção genuína de ajudar, de colaborar, de levantar, de estender a mão. Faça uma relação em casa. Bote num papel das pessoas que há muito tempo você não vê na igreja, que são seus irmãos em Cristo, que você tinha comunhão, que você conversa, que você vê na rua e fala, que não estão vindo para a igreja. Ligue, tire um tempinho, ligue. Irmão, eu quero saber como é que você está, faz tempo que eu não lhe vejo. Vamos orar junto, nós dois aqui? Eu posso lhe visitar? Tire um tempo. Olhe com atenção para o próximo. Tenha misericórdia, tenha amor. Por que eu digo tudo isso? Não vai ter tempo da gente explicar. Mas eu vou falar aqui, mais para frente um pouquinho, que vai chegar um tempo que quem vai precisar disso é, sabe quem? Nós. E não vamos ter também não, viu? E não vamos ter não. Jesus disse na Bíblia, está escrito, que aquilo que eu quero que o outro me faça, eu tenho que fazer o quê? Faça por ele. Aí, a gente para analisar esse versículo, diante desse texto aqui, e fica agora atordoado. Por quê? Porque muitas das vezes também, nós queremos que as pessoas nos notem. Muitas das vezes, alguns irmãos, eu não vou dizer todos, mas até a gente mesmo passa por isso. Às vezes a gente quer dar uma de coitadinho, irmão. Sabia disso? Isso é pastor, é todo mundo. Às vezes a gente está em casa e fica pensando assim, ninguém está nem aí para mim. E lá vai. Ninguém quer nem saber de mim. E muitas vezes tem gente orando por você. Tem gente lá dizendo, Jesus, apresentando meu irmão, abençoa ele. Então também nós não podemos correr esse risco. Sabe por quê? Porque muitos irmãos querem receber visita. Muitos irmãos querem ser abraçados. Muitos irmãos querem que o pastor viva na casa deles. Eu pergunto, esse irmão faz pelo menos uma parte disso? Será que esse irmão também visita alguém? Será que esse irmão abraça alguém? Será que esse irmão já visitou a casa do pastor e sentou com ele pelo menos meia hora para conversar um pouquinho com ele? Não, mas o irmão quer. Só que Jesus disse, aquilo que você quer que o outro lhe faça, faça você por ele. Sabe o que é isso? Semeadura, plante para colher. Não adianta também a gente reivindicar algo que nem a gente faz. Ninguém vai lá em casa, você vai na casa de quem? Ninguém ligou para mim, você ligou para quem? Entendeu? Ninguém me abraça, você abraça quem? Então tem tudo isso, irmão. E mesmo diante disso, nós temos que entender uma coisa. Nós somos discípulos de Cristo. Jesus fez por nós o que ninguém faria. E mesmo as pessoas chicoteando ele, esbofeteando, cuspindo, batendo nele, isso não foi motivo para ele desistir. E dizer assim, eu não vou mais me entregar na cruz não, que esse povo não merece. Algum momento Jesus faz isso? Não. Então nós também temos que fazer pelo próximo, ainda que ele não faça por nós. É dessa forma que nós demonstramos que somos servos de Cristo Jesus. Pronto, vou parar por aqui no verso 4. Passei 1 hora só nesse verso. O verso 5 em diante, até o verso 11. Vamos ler. Não vai dar tempo de eu explicar para a próxima doutrina, se Deus permitir. Mas pelo menos vamos ler, para vocês entenderem o maravilhoso assunto que vai vir quinta-feira. Olha o que é que diz a partir do verso 5. Quantos ensinamentos tem aqui? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo. Que maravilha, irmãos. De servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou deixar vocês ir para casa com um ponto de interrogação bem grande. Só vou tirar esse ponto de interrogação quinta-feira, que é para vocês que vieram hoje não faltar. O texto diz que todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo. E eu lhe pergunto, o que é que tem debaixo da terra? Não sei não. Quinta-feira eu vou dizer o que é. A Bíblia vai dizer o que é que tem debaixo da terra. Olha o que é que o texto diz. Tem joelho que vai se dobrar debaixo da terra. Zelino está mais ou menos indo para o canto que eu quero. Então, quinta-feira que vem, nós vamos aprender também sobre esse sentimento que houve em Cristo, esse modo de pensar, este exemplo. E, irmãos, aqui a gente vai arrochar mais o negócio. Então, os irmãos já sabem que a doutrina vai, para a gente andar direitinho com Jesus, as coisas cada dia vão se estreitar. E doutrina é isso, é ensino. Nós precisamos aprender, ser exortados, né? Crescer nesta palavra. Enquanto muitos estão aí, nem aí para a palavra de Deus, ainda tem um povo que ama essa palavra, que prioriza aprender a palavra, que tem sede de querer aprender a palavra de Deus da maneira certa, para viver da forma correta. Porque tem muita gente também inocente que está vivendo o que está vivendo porque não conhece, não aprende. Tem muitos lugares que as pessoas não conhecem a Bíblia. Você pergunta, irmão, assim, tal texto, ele fica, e tem esse texto? Hã? Eu vou dizer algumas coisas, tem 3 minutos. Pode eu falar muito, né, irmão? Eu vou perguntar a vocês aqui, vou fazer um teste com vocês. A Bíblia diz que não vai cair nenhuma árvore, nenhuma folha da árvore, se Deus não permitir. Tem isso na Bíblia? Não, o que eu quero saber dos irmãos. Tem na Bíblia ou não tem esse versículo? Homem. Tem ou não tem? Tem? Depois vocês me mostram. A Bíblia não tem esse versículo que muito pregador cita. Tem pregadores, não vai, a Bíblia, olha o que eles dizem. A Bíblia diz que não quer uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não tem na Bíblia isso. Não tem. Mas não tem na Bíblia. Mas não tem na Bíblia o versículo. Entendeu? Então, outra coisa que não tem na Bíblia. O ladrão está na cruz. Tem 2 ladrões e Jesus no meio, não tem? Os pregadores, quando citam, dizem assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O versículo diz isso? Tem mesmo, o versículo tem a palavra mesmo. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. É assim que está no versículo? Não tem. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Ponto final. Não tem mesmo. Jesus disse que está e está, acabou. Você não precisa dizer mesmo. Eram quantos reis magos na Bíblia? Hein? Quantos reis magos foram ver o menino Jesus? Quantos? Olha, disse aqui que foi 3. Quantos? Pronto. Não tem na Bíblia a quantidade, irmão. Não tem.
Entendeu? Não tem. Pode pegar a Bíblia católica ou evangélica. Não tem. Lá tem escrito e não tem. Diz assim, os reis magos, mas não diz quantidade. Se eu for parar aqui a noite toda para dizer a vocês o que não tem na Bíblia que o povo diz que tem, vocês vão ficar impressionados. Olha outro texto. Diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Onde é que tem isso na Bíblia? O ladrão. Não é diabo lá não, é ladrão. Vem para roubar, matar e destruir. Mas o povo diz o quê? Está na Bíblia que o diabo vem para roubar, matar. Não tem na Bíblia. Não está na Bíblia. Na Bíblia está assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. Aquele texto não se refere ao diabo. Aquele texto está se referindo aos falsos profetas. Aquele texto Jesus está pregando para os falsos profetas, principalmente para os fariseus. Nós é que nós atribuímos ao diabo. O povo das igrejas por aí afora dizem logo, é o diabo. Vem para roubar, matar e destruir. Tá, mas entenda, não é o diabo. Hã? João 10, 10. João 10, 10. Pode pegar João capítulo 10 e ler, você vai encontrar esse texto. Outro, tem muito, irmão. Eu citei aqui uns 4 só, mas tem muitos textos que a pessoa cita, que está na Bíblia, mas não está. Mas por que eles fazem isso, pastor? Porque não lê a Bíblia. Sabe como é que os pregadores estão pregando hoje? Eu preciso dizer a vocês? Vão para o YouTube. Olha, recebe uma oportunidade para pregar, vai para o YouTube. Aí ouve umas 50 mensagens no YouTube, grava e vai pregar. Eles não querem orar, não querem pegar a Bíblia e ler. Passa horas e horas buscando o Senhor. E por isso que muitas pessoas estão perecendo com fome de Bíblia, da palavra de Deus, porque as pessoas não se preocupam mais. As pessoas querem chegar num culto de ensinamento e ensinar o que bem entendem. Eles não querem passar 5 horas, 6 horas, 3 horas à frente da Bíblia com estudo, para estudar, para trazer o ensinamento correto. Então vocês vão encontrar muitos textos na Bíblia, que vocês vão parar e dizer assim, rapaz, o cara estava pregando isso e eu achando que era. E eu achando que era verdade. Então aqui eu citei alguns, para a gente terminar o culto. É 9 horas, vamos ficar de pé, vamos orar. Lembre que quinta-feira vocês vão ter que me responder esse joelho debaixo da terra. Lição de casa. Sábado que vem, irmãos, nós vamos aprender muito sobre Apocalipse. Sim, sábado que vem. De 4 da tarde até as 6, de 7 até as 9. Eu vou gravar todas as 2 palestras, vou colocar no YouTube, porque eu sei que muita gente não vai ter como vir, mas não vai ficar em casa assistindo não, irmão, venha para o culto. Tem irmão que está ficando em casa porque está querendo ficar em casa mesmo. Se organize, se levante, venha-se embora para cá. Sábado sim, de 4 da tarde até as 6 e de 7 até as 9. Pastor Davi, ele vem nos trazer um estudo escatológico. Ele vai nos trazer, na verdade, um grande resumo, porque é muito longo esse estudo. Não tem como ele dar todo, mas ele vai trazer em nome de Jesus. Então venham, tragam algum irmão que tem curiosidade, quer aprender, pode trazer. Pode trazer para cá. Agora a coisa é certa, ele vai aprender a Bíblia. Vai aprender e sair daqui com todas as suas dúvidas, eu creio, tiradas em nome de Jesus. Deus Santo querido, nós te louvamos, Senhor, por tudo, te exaltamos, te agradecemos. Te pedimos a cada dia, Senhor, a visão de enxergar o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a ver, Senhor, todas as necessidades do nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a aprender a Tua palavra de forma correta. Nos ajuda, Senhor, a se empenhar mais em ler a Tua palavra. A viver a Tua palavra, Senhor. A ser, Senhor, discípulo Teu conforme a Tua palavra. Toma em Tuas mãos o Teu povo, a Tua igreja aqui, Senhor. Nos une mais e mais, Senhor. Tira do nosso meio todo tipo de coisa que não Te agrada. E a cada dia, Senhor, vem nos fortalecendo, vem nos fazendo enxergar o nosso próximo de verdade. Nos auxilia, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus.
nos conduza a cada dia diante da tua presença. Toma em tuas mãos o pastor Davi, Senhor, que vai nos trazer um grande ensino sábado. E nós possamos chegar aqui, Senhor, e prontos para aprender a tua palavra. Quanto mais próximo chegar ao fim, mais perto da tua palavra e mais perto de ti queremos estar. Aprender, Senhor, sobre tudo o que está acontecendo nesses últimos dias. Como está próximo a tua vinda, Senhor, nos ajuda a chegar até aqui. Que os teus filhos possam chegar e que nós juntos aqui venhamos, Senhor, aprender muito para a glória do teu nome. Te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus os abençoe e guarde em Cristo Jesus.